Caríssimos irmãos e amigos, estamos aqui de novo, mais uma vez. Vou colocar aqui mais umas coisinhas para a gente aí avaliar o contexto da vida. É importante. A gente nasce, cresce, estuda, trabalha, adquire família, adquire profissão, ganha dinheiro, muito dinheiro, às vezes ganha pouco, mas ganha alguma coisa para viver, para sobreviver. Constrói coisas, casa, compra propriedades, grandes patrimônios, realiza sonhos. E o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho. E quanto mais velho a gente fica às vezes. Quando a gente tem muito recurso, muito dinheiro, a gente não quer morrer, para não deixar tudo para trás. Tem gente que é apegada ao dinheiro, apegada ao patrimônio que construiu. E quando a gente não arrumou nada, às vezes até desanima com a vida, não está agarrado se vai morrer amanhã ou depois, mas também quer continuar vivendo. Isso varia de pessoa para pessoa. Existem pessoas que dizem assim, a minha vida está boa desse jeito, e não se preocupa com mais nada, se estabiliza. Outros, mesmo tendo muito ainda, continuam buscando coisas. Mas isso é relativo. Cada pessoa tem uma forma de ver, de buscar, de querer, de gostar, de construir, de vencer. Mas todo mundo, na verdade, quer vencer. Mas chega uma hora que tudo morre, que a pessoa acaba, morre, pronto. E no meio dessas andanças da vida, mesmo a gente estudando muito, aprendendo muita coisa, a gente às vezes morre sem saber mais coisas da gente mesmo. Tipo, quando eu morrer, eu vou voltar para Deus. Aprendemos, muitos de nós, né? Nós aprendemos que se a gente morre no pecado, se morre com falha humana, alguma coisa assim, a gente vai para o inferno. Porque nos ensinaram assim. Mas quando a gente morre na graça de Deus, morre no amor, a gente volta para Deus e tem um trono bonito, um lugar interessante no céu. Aprendemos assim. Bom, mas nós também aprendemos que Deus é amor, profundo amor. E se Ele é profundo amor, se Ele é amor infinito, se Ele é amor incondicional, Ele jamais iria permitir que alguém chegasse ao fim da vida, às vezes até cheio de pecado, vamos dizer assim, cometendo muitos erros na vida, às vezes matando, roubando, estuprando, prejudicando pessoas, usurpando pessoas, fazendo de tudo. Mesmo assim, Deus é misericordioso, Deus é amor puro, é infinito, é perdão infinito. Então ele tem que ter uma forma de fazer com que nós não ficamos sem esse espaço interessante no céu. Precisamos ter esse espaço interessante. Quer dizer, nós aprendemos muita coisa, mas ficamos limitados em entender a verdade dos fatos. Porque nós não aprendemos a realidade que é pós a morte, ou de verdade a realidade do divino, de Deus Criador. Muitas pessoas falam que os mistérios de Deus são insondáveis, tem coisa que não se explica, a coisa é assim porque é assim. Não, se nós aprendemos que Deus é amor infinito, misericórdia infinita, é infinita. Se é infinito, é infinito. O perdão é infinito. Quer dizer, não tem nada que a gente faça que Deus não perdoa. Nada. Não existe nenhum erro que a gente cometa que Deus não perdoa, porque Deus consegue saber a razão dos nossos erros. Ele sabe disso. Olhando assim um Deus distante, um Deus de fora. Mas quando você olha um Deus de dentro, você percebe
que esse Deus não vai deixar a gente assim na saudade. Que ele tem um caminho para fazer com que a gente ganhe a eternidade da luz, da paz. Existe um caminho. Quer dizer, então existe um outro contexto de vida após morte. E nós ficamos muito limitados a isso, a esse conhecimento. Nós nascemos, crescemos, vivemos vidas de várias formas e morremos fisicamente, mas não sabemos direito o que vem depois. E nós aprendemos também que nós estamos num planeta, que aqui na Terra é um lugar de seres humanos, que Deus comanda tudo e que tudo é só aqui na Terra. Como se não existisse vidas, por exemplo, em outros planetas. A casa do Senhor tem muitas moradas. Então existem outras vidas, outros seres em outros lugares. Mas nós aprendemos sobre isso? Não, nós não aprendemos sobre isso. Muito bem, mas isso é coisa hoje já se pode considerar isso coisa do passado. Porque hoje já estamos estudando ou descobrindo alguma coisa que não foi ensinado por igreja nenhuma. Não foi ensinado. Por exemplo, desde quando eu era menino, ninguém me falou, por exemplo, que existia seres em outro planeta e que seres seriam esses. Eu não lembro um padre chegar no altar e falar sobre os reptilianos, sobre os draconianos, sobre os greys. Nunca vi um pastor gritar no meio da rua e falar sobre os arcturianos. Eu nunca vi falar sobre isso. E até mesmo é muito difícil a gente ver falar assim que uma pessoa que já morreu pode aparecer para a gente. E para mim já apareceu muitas vezes pessoas que já morreram. E eu sabia que tinha morrido. E algumas pessoas apareceram para mim, eu fui saber que tinha morrido, que elas estavam mortas, eu fui saber depois que eu fui saber. Porque aconteceu conversas, né? Eu comentei aquilo para frente, e depois eu descobri que aquela pessoa já tinha morrido há muito tempo. Então isso aconteceu comigo. Mas isso também não foi falado nas igrejas, também não, ficou escondido isto. Em função de umas coisas que andaram acontecendo comigo no decorrer dos tempos, coisa que eu não comentei, por quê? Porque eu fui seminarista, quase fui padre, aprendi uma série de coisas. Eu quase fui padre assim, porque eu estive no seminário e tinha uma vocação para ser padre. Eu queria ser alguém que levasse a luz, só isto. Eu queria aquilo para mim. No entanto, isso não aconteceu, mas a ideia era de levar a luz, ela manteve, porque não foi exatamente uma escolha minha só, mas sim uma escolha de um conjunto da consciência do todo, que me colocou nesse caminho. Então, no meio desse caminho, aconteceram coisas comigo, contatos, vários contatos, que acontecem até hoje, que eu não consegui entender até hoje porque que as igrejas e todo mundo não falou sobre essas coisas. E eu também não podia falar, porque além de eu estar impregnado na crença, porque teve uma época que eu fiquei impregnado na crença. Assim, será que isso é verdade? Será que eu estou vivendo? Será que eu não estou louco, não? Será que está acontecendo isso mesmo? Será que isso é verdade? E às vezes eu tinha medo de abrir a boca, falar e todo mundo discordar de mim, achar que eu estou louco, essas coisas, e me isolar. Eu tinha medo de ficar sozinho, de ser mal interpretado. Eu tinha medo disso. Mas hoje eu perdi esse medo. Mas também uma coisa que ajuda a gente a perder o medo, que me ajudou a perder o medo, foi algumas coisas que eu andei vendo por aí, que existe realmente isto. Não foi só uma questão da minha experiência própria, mas experiência de outras pessoas que viveram processos da mesma natureza, embora diferentes, mas viveram processos da mesma natureza, e que me fez entender que realmente existe um universo de vidas paralelas à nossa. Que uma pessoa, por exemplo, que mata, que rouba, que faz coisa errada a vida toda, prejudica o ser humano,
Por amor pelo amor infinito de Deus e pela misericórdia divina, jamais essa pessoa seria jogada num abismo, porque o próprio Deus não faria isto, porque ele ama muito. Então, jamais ele faria isso. Então, ele teria que ter uma forma desse ser que vai para uma outra vida, possa regenerar, ganhar o espaço dele e voltar, e voltar para a luz, vamos falar assim, voltar para a luz, chegar no caminho da luz. Então, isso eu sei que isso tinha que acontecer por causa do amor infinito de Deus. Mas as outras coisas também que a gente consegue analisar é que Deus não é um ser limitado, é de inteligência infinita, sabedoria infinita, que pode criar a vida e fazer com que essa vida passe por várias vidas. Deus pode fazer o que Ele bem quiser no seu ato do pensar. Então eu posso ter nascido outras vezes, muitas vezes antes, vivido outras vidas, estar aqui hoje e depois posso estar numa próxima vida, depois da morte física, continuar vivendo no estado de consciência espiritual, continuar vivendo e estar encarnado ou sei lá como em um outro lugar. Vamos dizer assim, sei lá como, eu sei como, mas colocando dessa forma assim, né? E tem que existir um jeito para isso acontecer. Mas fomos limitados a não acreditar nesse tipo de coisa, porque não nos ensinaram esse tipo de existência, esse tipo de acontecimento no girado, no gingado do próprio universo, no gingado do próprio Deus. Isso não foi ensinado. Então hoje muita gente, por exemplo, está dentro do caminho da espiritualidade, está estudando, mas no fundo ele carrega um medo até de descobrir a própria luz. Está indo atrás da luz, mas está com medo dela. Carrega um medo interior de se expandir. Então não expande. Depois fala assim, estou travado. Eu sei de todas as coisas, mas não consigo me desenvolver. É porque está carregando o medo interior de saber a verdade da luz. De saber a verdade da luz. Isso é muito sério e todos nós temos que parar para pensar nisto. Que o universo, Deus, é uma existência constante em nós que atravessa passa por vários labirintos, por várias estradas, sabe? Nos mostra grandes coisas, descobre por si mesmo a existência de tudo, aprende mais, evolui mais. Deus evolui através de nós, porque na verdade nós não evoluímos, quem evolui é o próprio Deus presente em nós. E quando a gente começa a ir para o campo meditativo, no campo da luz, a gente começa a acessar acontecimentos e coisas que está além daquilo que nós estudamos, daquilo que nós aprendemos, coisas que não se encontram nos livros. Tem coisas acontecendo no nosso universo, à nossa volta, que não tem nenhum livro no mundo que está escrito essas coisas. Por que a gente sabe disso? Porque quando a gente está nessa consciência da terceira dimensão, estamos pensando de forma limitada dentro de uma determinada crença, então nós somos limitados de ir daqui até ali, apenas isto. Não expandimos direito a coisa. Mas quando a gente começa a entrar para meditação, e começa a se elevar, a gente começa a mudar a frequência, porque estamos fazendo isso tudo por amor, para conhecer mais coisas, o espírito do ajudar. Eu preciso de aprender mais para me ajudar, para me servir, para me ser melhor. Quer ser melhor não é só para mim, quer ser melhor para todo mundo. Embora tem muita gente que às vezes busca a espiritualidade, busca o enriquecimento próprio, o enriquecimento de conhecimento próprio, mas para adquirir matéria. E a gente não tem que estudar muito e nem buscar a espiritualidade, mudar a matrix para poder ficar rico. Não, o objetivo é para ter luz. Porque quando a gente busca a luz, a própria luz nos mostra o caminho da riqueza. O dia que as pessoas começarem a buscar a própria luz dentro de si mesmas, elas serão iluminadas para ver a melhor forma, saberão construir com clareza um universo da matéria, do jeito que elas querem. Só que estão querendo se destravar para poder ter as coisas. E não conseguem entender esse mecanismo aí. Como é que essa coisa realmente funciona.
Estamos aqui nesse encontro, nessas palestras ao encontro de si mesmo, porque nós temos que nos descobrir melhor quem somos nós de verdade no alto da consciência do ser. E passa a entender também que existe realmente outras vidas que têm uma grande interferência no nosso campo aqui. Um exemplo simples aqui, tem muita gente fazendo, mas como é que pode um ser de outro planeta, alguma coisa assim, fazer conversações com a gente através da telepatia, que é o caminho mais usado, que é telepaticamente conversar com esses seres da outra dimensão. É o que nós fazemos hoje mais é isto, conversamos a partir da telepatia. E muita gente pensa assim, mas como é que pode isso acontecer? Olha, existe as influências de tudo. Já viu falar aquele negócio da Lua? Da Lua? A Lua minguante, crescente, quarto crescente, a Lua assim, a Lua assada, não tem aquele negócio assim. Na Lua nova não pode colher uma planta tal, porque existe uma interferência ali, um campo de energia que move dentro daquilo ali. Dessa forma também acontece quando você está buscando a própria luz, de verdade, um ser da outra dimensão que está lá na quinta dimensão, na sexta dimensão, ele vê você fazendo isto, ele é designado para poder ajudar você a entender esse mundo que você está buscando, que você está trabalhando. Aí você vai se iluminando cada vez mais, automaticamente. É claro, mas quando a pessoa também não está pensando em buscar a luz, e só está pensando em ódio, em mágoa, em matar, em prostituir, em só fazer coisa errada, quando ele está pensando isso também, existe uma outra coisa também muito interessante. Aquele ser, embora esteja na quinta ou na sexta dimensão, quer dizer, tem uma consciência avançada, embora sejam ruins, que é o que acontece com seres de outras galáxias que estão por aqui, no meio de nós, eles conseguem interferir isso através do próprio pensamento deles. Porque quando eu penso aqui, eu posso mudar você, seu jeito de pensar, com a minha forma de pensar, emanar uma força, uma comunicação por pensamento telepaticamente. Se você conhece a coisa, você consegue captar que eu estou conversando com você, mas se você não conhece a coisa, você recebe a informação do mesmo jeito e age dentro daquilo ali. É como se fosse uma oração. Telepaticamente a gente pode dizer para as pessoas o que as pessoas precisam fazer para mudar as suas vidas, mudar o raciocínio, a forma, sabe, o jeito de pensar e tal. Ser ela em alguns momentos, né? E quando essas pessoas também pensam alguma coisa assim, lembra da gente, ela injeta a informação e a gente consegue sentir essa informação e trabalhar essa informação, devolvendo uma solução na consciência da pessoa, sem a pessoa perceber que essa informação está chegando, e ela passa a pensar de forma diferente, mas não sabe nem sequer de onde este pensamento veio. Isso pode ser feito por um Jairo da vida, que está aqui na terceira dimensão na matéria, mas também pode acontecer também com aqueles seres que estão aí à sua volta, que você não vê, e que conversam com você através do pensamento, através da telepatia, alguma coisa nesse sentido. A telepatia normalmente ela acontece com a gente, comigo, com você, assim. Mas um ser lá da outra galáxia, lá, por exemplo, um arcturiano da vida, um pleiadiano da vida, eles também conseguem pensar e sentir algo relativo a gente, para a gente mudar, se a gente está buscando essa informação. Eu quero saber disso aqui, como é que isso aqui funciona. Então a gente consegue sentir isso, a gente consegue receber as respostas de forma nítida, clara, e consegue falar sobre aquele assunto sem a menor dificuldade. Por isso que às vezes eu fico falando que a gente não precisa de ler nada, o que a gente precisa é só conectar com aquilo que já está escrito no universo, aquilo que já está pronto, porque tudo já foi criado, tudo que a gente precisa fazer é acessar essas coisas. Quando é criado por mim, é criado por outra pessoa, mas mesmo por outro ser. Mas mesmo outro ser ou a gente é um só no processo da criação, porque é o próprio Deus criando através de nós. Precisamos entender essas coisas com clareza para entender que a coisa não é nascer, crescer e morrer, sabe? Viver um determinado tipo de vida e acabar ali, não. Porque é uma coisa completamente fora de lógica as pessoas ruins não se salvarem. Porque Deus é amor. Você concorda comigo?
Se Deus é amor, então como é que fica, então? Deus é amor, ué. Se Deus é amor, então ele não vai deixar eu me perder. Isso não quer dizer que eu posso fazer coisa errada a vida toda, não. Eu vou entendendo, na medida que eu vou buscando, eu vou entendendo. Se eu vivo no caminho errado, as minhas coisas são pensamentos limitados, criando de coisas de forma limitada e criando coisas ruins e vou sofrendo. A partir do momento que eu começo a entender a própria luz, eu consigo pensar a partir da luz e as coisas passam a ser criadas a partir da luz. E eu não carrego, por exemplo, a dúvida e o medo. Quando a gente está com a mente na terceira dimensão, desse mundo limitado, a gente fala assim, ó, amanhã eu vou pagar o meu aluguel, como eu sempre cito o exemplo. Amanhã eu vou pagar o meu aluguel e eu vou comprar um carro. Como eu sou limitado, eu posso ficar assim, mas será que eu vou conseguir o dinheiro? E tal, aquele negócio todo. Você tem aquela insegurança, você carrega o medo de não conseguir, de não ter, carrega o medo de não ser ajudado, de não ser entendido, de não ser compreendido, porque você está ainda com a consciência um pouco baixa ainda, não está ainda na quarta ou quinta dimensão. Mas quando você muda para a quarta ou quinta dimensão, você passa a ver que basta você pensar e você já pensa em cima da luz e sabe que aquilo ali que vai ser como uma semente que você planta no chão e sabe que aquilo vai produzir fruto. Tem consciência do acontecer a partir do seu ato do pensar. Porque quando você pensa, você fica sentindo o tempo todo cada pensamento dentro de um contexto de busca que você quer para você no campo da luz, da energia positiva. E já, com certeza, já na quinta dimensão, no pensamento do amor. Então, quer dizer, se eleva a própria consciência, Então tem que expandir, que a gente fala assim, expandir a consciência. O que é isso? É colocar na mente que o nosso mundo, ele é muito mais do que aquilo que nós aprendemos até hoje. Que existe um mundo paralelo que envolve os umbrais, os espíritos, as pessoas que já morreram, que envolve as vidas de outros planetas, outros reinos aqui na Terra, que envolve vidas que estão à nossa volta e que nós, por estarmos com o pensamento da terceira dimensão no mundo da matéria, nós temos uma frequência, porque terceira dimensão é uma frequência baixa. A nossa frequência é só para ver o que está ali, no momento, sabe? Você está vendo ali. Então, é tipo isso aqui, essa caneta, por exemplo. Na terceira dimensão, eu tenho que ter a caneta aqui para me ver a caneta. Mas na sexta dimensão, essa caneta pode ser invisível, que eu vou vê-la do mesmo jeito. Porque ela é pura energia. E eu me torno pura energia para ver isso. A frequência ela está mais alta. Na medida que a frequência vai subindo, a gente vai atingindo uma certa plataforma de visão, que é um terceiro olho, que tudo vê. Porque o terceiro olho, aquilo que está dentro de nós, na mente, o terceiro olho, ele não é para ver a matéria, ele é para ver o invisível, aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que está acontecendo à nossa volta e nós não estamos vendo, tipo atrás do seu televisor, do seu computador, do seu celular. Uma imagem está chegando e você não está vendo a imagem chegando, você só vê a imagem pronta na tela. Você só vê o acontecimento ali, já pronto, já na terceira dimensão. Mas antes disso é uma quinta, é uma sexta, é uma sétima dimensão, que é uma energia em movimento que está à nossa volta. Aonde você está agora existe um universo paralelo, muitas coisas acontecendo. Seres de outra dimensão estão aí. E você não está vendo esses seres da outra dimensão. E eles conseguem acessar tudo, a nossa própria consciência. Conseguem saber o que nós estamos pensando e conseguem fazer com que a gente passe a pensar diferente. E ver coisa diferente. Uma coisa interessante que eles fazem muito é aproximar da gente. E a primeira coisa que eles fazem é tirar o medo da gente, o medo deles. Que tem gente que tem medo, por exemplo, de ver um extraterrestre. Tem medo de ver uma pessoa que já morreu, tem medo de conversar com um falecido qualquer. Tem aquele medo assim, como se aquele fosse o diabo, fosse uma coisa ruim, alguma coisa. Você não vê um ser falecido ou um ser de outro planeta, não vê ele como algo natural. Não consegue ver, porque carrega dentro de si aquele medo que foi implantado lá atrás, que essa coisa não existe. Então assim, parece uma coisa estranha,
para a consciência, para a nossa consciência, para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro não conhece isso, mas a partir do momento que o nosso cérebro passa a aceitar, a entender que existe vida após a morte, que o perispírito, que o corpo etérico, que ele é visível a olho nu para nós, a partir de uma consciência elevada, ele é visível. Eu posso ver o corpo etérico de uma outra pessoa, de um outro ser, um ser que não está aqui, mas o corpo etérico dele está. Como posso ver também o corpo etérico de uma pessoa mesmo viva, quer dizer, ver o estado de consciência dele. Como posso ver também o extraterrestre também, que só eu vejo e o outro não vê. Isso depende do meu grau de vibração. Então são coisas que o cérebro, quando ele entende que isso é assim, depois que ele vê uma vez, pronto, ele passa a ver sempre. Então ele expande a consciência, quer dizer, o cérebro, ele tem mais informações reais que vai além daquilo que nós aprendemos até hoje. Você aprendeu muitas coisas, colocou muita informação na sua cabeça. Por exemplo, uma das informações que você colocou na sua cabeça é isso aqui. Se eu perguntar o que é, você olha aqui, mas seu cérebro na hora te conta o que é. E você sabe que é uma caneta, porque isso aqui está guardado dentro do seu cérebro, essa informação disso aqui, sabe? Mas se você pegar também um lápis aqui, eu te mostro assim, você vai saber que daqui é um lápis e que daqui é uma caneta e assim por diante, porque está registrado aí. Mas se você vê um ser da outra dimensão, de uma forma elevada, se você vê, o seu cérebro ele vai ver a verdade, esta verdade, e pronto, fica registrado lá, acabou. Então você não vai ter medo mais. Então tem muitas informações que você tem no cérebro, por exemplo, relativo por exemplo, aos extraterrestres, por exemplo, que está dentro dessas figurinhas que você assiste nas redes sociais, que não tem nada a ver, né? Mas você tem aquelas figurinhas lá daqueles seres arcturianos, aqueles seres pleiadianos, aqueles seres draconianos, reptilianos, sirianos. Você tem umas fotos que apresenta nas redes sociais. Quer dizer, seu cérebro gravou certas imagens. Só você não assumiu isso como verdade da sua vida ainda. Porque você não viu na realidade um fato, você só viu as informações na internet. Mas se você assistir de verdade, encontrar com um ser desse, não precisa, uma das coisas você pode ficar tranquilo, pode perder o medo. Eles jamais vão aparecer para você e você vai ficar com medo deles. Nunca você vai ficar com medo. Porque quando eles chegam, a primeira coisa que eles fazem é entrar no seu cérebro e te dar paz, te dar segurança. Você não precisa, você não vai ter medo deles. Não existe ter medo de um extraterrestre, não existe isso. Embora alguns deles não são bonzinhos. Mas quando eles aproximam, a gente sabe quem é bom e quem não é bom, porque eles têm um grau de vibração muito alto no campo da energia deles, no campo do pensamento, que eles conseguem entrar dentro da memória da gente e passar para a gente que aquele ser dali é violento, é agressivo, é perigoso. Mas tem outro lá também que é bom, que tem aquele que apresenta como um ser de paz. Mas dificilmente aquele ser raivoso ele aparece para a gente assim, ele não aparece, normalmente ele não aparece quando a gente é uma pessoa que busca a luz. Quando a gente busca a luz, só aqueles seres que têm riqueza de luz é que aparece para a gente e nos dá paz, e nos dá segurança, e nos dá conhecimento de sobra para a gente tocar a vida e ensinar para outras pessoas o mundo que existe aí. E esses ensinamentos ele tem que ser dados de forma lenta, bem lenta, para que as pessoas possam entender de verdade. E é muito difícil as pessoas acreditarem nisso, essa coisa que o Jairo está falando, é muito difícil, né? O Jairo está falando aqui, mas não é bem o Jairo, mas quando o Jairo está falando, é muito difícil as pessoas acreditarem nisso, porque o Jairo não é um padre, o Jairo não é um pastor, o Jairo não é um representante do governo, o Jairo não é um ser acreditado na sociedade. Então as palavras do Jairo e nada é a mesma coisa, fica parecendo uma coisa muito aleatória e isso aí é mais um maluco das redes sociais que está falando, então não sei o que, essas coisas. Mas a gente também tem na consciência que esse trabalho precisa ser feito, ser mostrado, né, para todo mundo, para que quando todos estiverem juntos aqui, quando as coisas começarem a acontecer de verdade, as pessoas vão lembrar que realmente isso já foi ensinado de verdade. Pode estar certo uma coisa, onde há fumaça há fogo. Não iria existir a internet, com tantas informações na internet, não iria existir isso
se não tivesse um propósito maior daqueles que estão do outro lado da vida, que é parte de uma coisa grande, não iria existir isso se esse pessoal não quisesse que nós soubéssemos de suas existências. Os seres da outra dimensão, de outros planetas, de outras galáxias, que se fazem parte da Terra e que ajudou a construir muita coisa aqui, eles têm consciência de muita coisa que está acontecendo, sabem o que está acontecendo. E sabe que nós não podemos ficar eufóricos, ficar malucos, sabe que nós não podemos perder a cabeça, que a gente tem que ter controle, sabe tudo isso. Então, eles não vão chegar de uma vez assim, como muita gente acha que vai descer um monte de nave espacial lá de cima, cá para baixo, e vai invadir o planeta. Isso não vai acontecer, não vai acontecer. As coisas vão acontecer de uma forma tão simples, tão tranquila, mas não vai deixar de assustar algumas pessoas que estão impregnadas com crença do passado e que não acreditam na possibilidade de existir seres de outro mundo presente aqui em nosso lugar. Porque existe, e muita gente já sabe que existe, que estão aqui, e que eles podem se autocamuflarem, eles podem se apresentarem como seres humanos. Você conversa com um, você pensa que ele é um ser humano normal, e na verdade ele não é um ser humano normal. Ele é um ser de um outro planeta que se faz presente na Terra e está estudando todos nós. E assim, está cheio disso aqui. E principalmente na cúpula do poder, está instalado em todas as áreas, nas áreas religiosas, nas áreas do judiciário, estão assim no meio dos trabalhadores, no meio dos empresários, eles estão instalados por aí. Só que a gente não vê, a gente não vê. A gente não vê porque eles têm a capacidade de fazerem isso, de se autocamuflarem. Eles conseguiram, eles conseguem ter identidade própria no sentido humano aqui, do nosso planeta aqui. Porque, na verdade, eles acreditam muito que o planeta não é nosso, o planeta é deles, e que nós somos apenas uma experiência deles aqui. É uma coisa bem complicada. Existe uma guerra muito grande entre eles lá, para ver quem é que manda mais. Por isso estão tentando criar aí o famoso sistema do governo mundial. Né? Quem é que é o dono da Terra? Quem é que representa o planeta? Porque na sua cidade tem um representante, no estado tem um representante, no país tem um representante, mas quem é que representa a Terra? Quem é que representa a Terra? Então existe essa coisa que pode acontecer depois. Eu só estou passando aqui para dizer o seguinte, que a coisa não é simplesmente nascer, crescer, morrer, trabalhar, criar uma série de coisas e depois morrer. A nossa vida aqui no planeta, ela vai muito mais do que isso, muito mais. E precisamos expandir a consciência. O que é expandir? É colocar lá no computador, na mente, no cérebro, as verdades que existem aí. Façam pesquisas, estudem muito, mas não é o melhor caminho para saber a verdade. Nas redes sociais, na internet, no YouTube, todo lugar que tem aí, eu digo para vocês com segurança, porque eu já vi algumas coisinhas. Não é a informação certa, real mesmo, não está lá. Lá é 1%. Lá é simplesmente para dizer que isso existe, que está acontecendo isso e aquilo. A gente consegue saber de verdade mesmo, é só através das meditações, porque é nas meditações que a gente eleva a frequência para o amor, para a grandeza do Criador. É na meditação.